pai passou um ano mandando metade do seu salário para ajudar a filha e a neta, mas o dinheiro nunca chegou, e o motivo foi revoltante. O sol ainda nem tinha aparecido quando Marcela levantou da cama. O vento frio entrava pela janela quebrada, e ela se apressou para vestir a filha. Lia, ainda sonolenta, perguntava se o café estava pronto, e a mãe sorria tentando esconder a tristeza. "Já vai sair, meu amor", disse ela, enquanto mexia o café ralo e dividia o último pedaço de pão em 2. Lia tomou o café feliz como se fosse o melhor do mundo. E Marcela observou em silêncio, torcendo para que aquele pequeno momento de normalidade escondesse as dificuldades que enfrentavam. Assim que a menina saiu para a escola, a mulher respirou fundo, colocou suas caixas de artesanato numa sacola velha e saiu para as ruas. O calor era sufocante e o movimento na feira começava devagar. Marcela montou a pequena banca improvisada e ajeitou os colares coloridos sobre o pano desbotado. As pessoas passavam, olhavam rapidamente e seguiam sem interesse. Um homem parou, pegou uma pulseira, perguntou o preço e respondeu rindo que era caro demais. Marcela forçou um sorriso e agradeceu. Continuou ali por horas, suando e vendo o tempo passar devagar. Quando o relógio marcou meio-dia, ela ainda não tinha vendido nada. O dinheiro que restava mal daria para comprar arroz e sabão. No meio da tarde, ela resolveu andar por outras ruas, tentando vender o que pudesse. "Leve uma lembrança artesanal feita à mão", dizia com esperança, mas quase ninguém respondia. Um grupo de crianças apontou para os colares e perguntou se ela daria um de graça. Marcela riu e disse que, se sobrar algum, talvez. Quando o sol começou a baixar, ela recolheu as coisas e voltou para casa. O corpo doía, os pés estavam cansados e a mente pesava. Jonas ainda não tinha chegado. A casa estava em silêncio. Marcela acendeu a luz fraca e olhou para a pia cheia de louça, para o fogão sem gás e para o pote com algumas moedas. Abriu o armário e viu apenas arroz e um resto de feijão. "Dá para hoje", murmurou, tentando se convencer. Quando o marido chegou, estava coberto de poeira, com o rosto cansado e o humor pesado. Jogou o boné sobre a mesa e abriu uma garrafa de água. "Foi um dia puxado", disse ele. Marcela perguntou como estava o trabalho, e ele respondeu apenas que o patrão estava exigindo demais e pagando de menos. Ela tentou dizer que, mesmo assim, estavam conseguindo se virar, mas ele resmungou que as contas estavam sempre atrasadas. "Você gasta demais com essas coisinhas que faz", falou sem olhar para ela. Marcela baixou os olhos e respondeu que aquilo era tudo que tinha para tentar ajudar. Ele ficou em silêncio, virou as costas e foi tomar banho. Quando Lia chegou da escola, trouxe um desenho colorido com o nome da mãe no topo. Marcela se ajoelhou e abraçou a filha, sentindo a pureza daquele gesto simples. A menina contou que aprendeu a escrever uma nova palavra e que queria mostrar ao pai mais tarde. "Ele vai gostar, filha", respondeu Marcela, mesmo sabendo que ele dificilmente daria atenção. A menina riu e pediu para comer algo doce, mas não havia nada. Marcela inventou uma brincadeira, dizendo que fariam juntas um bolo imaginário. E as duas passaram alguns minutos rindo, fingindo que cozinhavam. À noite, depois que Lia dormiu, Marcela sentou à mesa com as contas espalhadas. A lâmpada piscava e o som distante dos carros era o único ruído. Ela contou as moedas no pote e percebeu que não dava nem para pagar metade da luz. Suspirou, olhou para o teto e murmurou: "Vai dar certo." Pegou o celular velho, viu mensagens antigas do pai e pensou em escrever algo, mas desistiu. Fazia meses que não falavam, e ela sabia que ele estava em missão longe de casa, num país destruído pela pobreza e pelas guerras. Guardou o telefone e tentou dormir, mas o pensamento na falta de comida e no aluguel não pago não a deixava descansar. Enquanto isso, em outro canto do mundo, Rafael encerrava mais um dia de trabalho sob o sol do Haiti. Era um homem calejado, de ombros largos e olhar firme, mas naquele momento sua expressão era de saudade. Sentado na beira da cama do alojamento, ele segurava uma foto antiga de Marcela com Lia ainda bebê. "Elas devem estar bem", pensou, embora algo o incomodasse. Abriu a carteira, olhou os comprovantes de envio de dinheiro e decidiu ligar. Marcela se assustou com o toque do celular. Era tarde,
e ela achou que fosse alguma emergência. Quando atendeu e ouviu a voz do pai, os olhos se encheram de lágrimas. "Pai, eu pensei que o senhor nem lembrava mais da gente", disse sorrindo. Rafael riu, aliviado por ouvir a voz da filha. Perguntou como estavam, e ela contou com alegria contida sobre Lia, o trabalho e o marido. Mas conforme falava, a voz começou a falhar. Contou que as coisas estavam difíceis, que às vezes o dinheiro acabava antes do fim do mês, e que fazia o possível para manter a menina feliz. Rafael franziu o senho e perguntou: "Mas e o dinheiro que eu mando? Os $500 que envio todo mês?" Marcela ficou confusa. "Que dinheiro, pai? A gente nunca recebeu nada." Houve um silêncio tenso. Rafael se levantou, pegou um envelope com os comprovantes e disse que enviava há mais de 1 ano sem falhar. "Eu faço as transferências no mesmo dia. Metade do meu salário vai direto para a conta de vocês." Marcela sentou na beira da cama tentando entender. "Pai, o Jonas é quem cuida do banco. A conta é no nome dos dois, mas ele é o único que tem a senha. Talvez tenha sido um erro do banco." Rafael respirou fundo e respondeu que iria verificar. Pediu que ela não se preocupasse e que não deixasse Lia saber de nada. Marcela concordou e tentou mudar o tom da conversa, perguntando se ele estava bem, mas a alegria inicial havia desaparecido. Ambos ficaram em silêncio por alguns segundos, ouvindo apenas a respiração um do outro através da ligação. Por fim, ele disse com voz firme que confiava nela e que resolveriam isso juntos. Ela respondeu que sim, e antes de desligar, ouviu o pai dizer que sentia orgulho da força dela. Quando a ligação terminou, Marcela ficou olhando para a tela apagada do celular. Lá fora, o vento batia na janela, e o som dos passos de Jonas ecoava pelo corredor. Ela guardou o telefone e apagou a luz. Deitou-se ao lado da filha e ficou observando o rosto tranquilo da menina dormindo, imaginando quantas coisas ainda teria que enfrentar. No fundo, algo dentro dela dizia que aquela ligação mudaria tudo. O sol ainda nem tinha aquecido o chão quando Marcela levantou. A cabeça pesava de tanta coisa que girava ali dentro. A conversa com o pai da noite anterior parecia um eco que não saía da mente. Ela preparava o café para Lia tentando agir naturalmente, mas a mão tremia enquanto mexia o açúcar. Lia falava sobre a escola, sobre uma apresentação que ia fazer, e Marcela sorria sem ouvir direito. "Vai ser bonito, mamãe", disse a menina, e ela respondeu apenas que sim, tentando esconder o olhar distante. Quando Jonas chegou do trabalho, o som das botas dele ecoou pela casa, e Marcela respirou fundo. Ele colocou a mochila no canto, reclamando do calor e dizendo que o patrão estava insuportável. Ela esperou o momento certo, depois de servir o café, para tocar no assunto. "Jonas, o papai ligou ontem à noite", disse em voz calma. Ele levantou os olhos desconfiado e perguntou o que o sogro queria. Marcela explicou que o pai mencionou os depósitos de $500 enviados todos os meses e perguntou se ele tinha visto algo. Jonas franziu o senho, fingindo surpresa. "Que depósitos? Nunca chegou nada nessa conta." Ela insistiu, dizendo que o pai tinha certeza, que mostrara até comprovantes, mas Jonas continuou firme. "Deve ser engano. Amanhã passo no banco e vejo isso." Marcela observou o rosto dele. As mãos estavam sobre a mesa, suadas. Ele olhava para o café e não para ela. Tentava parecer tranquilo, mas a respiração era irregular. Marcela engoliu seco e respondeu que confiava nele, embora uma parte dela gritasse o contrário. Não queria briga, não diante da filha que assistia aos dois em silêncio. Tentou mudar de assunto, perguntou sobre o trabalho, e ele aproveitou para se levantar e encerrar a conversa. "Vou tomar banho. A gente fala disso depois." A noite caiu pesada. Depois do jantar, Jonas se trancou no quarto dizendo que estava exausto. Marcela ficou na sala, olhando para as paredes e ouvindo o barulho do ventilador velho girando. Lia dormia no sofá com o caderno aberto e Marcela cobriu a menina acariciando seus cabelos. O silêncio era quase sufocante. Pegou o celular, olhou o histórico da conta bancária pelo aplicativo, mas não havia sinal de depósitos recentes. Ainda assim, algo dentro dela dizia que havia mais naquela história. Quando amanheceu, ela levou Lia à escola
e caminhou direto ao banco. O sol começava a brilhar e o vento quente batia no rosto, mas ela não sentia nada além de ansiedade. Dentro da agência, pegou senha, esperou na fila e, quando foi atendida, explicou que queria um extrato detalhado de todos os depósitos e saques da conta conjunta. O funcionário, educado, digitou algumas coisas no computador e depois imprimiu uma pilha de papéis. Aqui está, senhora. O movimento é grande, hein? Seu marido vem aqui com frequência. Marcela congelou por um instante. Ele vem aqui? Perguntou. O homem respondeu distraído que sim, quase toda semana, e que sempre saca valores altos. Ela pegou os papéis e começou a ler, os olhos correndo por cada linha. Lá estavam os depósitos, $500 exatos, todo mês, vindos do exterior. E logo abaixo, saques imediatos, sempre no mesmo dia, sempre o mesmo valor. As mãos dela tremiam. Passou mais páginas e encontrou anotações com o nome de um estabelecimento que nunca tinha ouvido falar. Perguntou o que significava aquele nome e o funcionário olhou rapidamente. Ah, esse é o cassino que abriu recentemente. Muitos clientes comentam. Ela sentiu o estômago virar. Cassino, repetiu baixinho. Ele confirmou sem perceber o impacto daquilo. Marcela assentiu. Fingindo que estava tudo bem, agradeceu e saiu. Lá fora, o sol parecia mais forte do que nunca. As ruas cheias de gente, os carros buzinando, tudo parecia distante. O som se embaralhava com os pensamentos. Caminhou sem rumo, com os papéis apertados nas mãos. Cada passo pesava. As lembranças se atropelavam. Os aniversários simples da filha, o bolo improvisado com farinha e açúcar, as noites em que fingia ter jantado para deixar mais comida para Lia. E o marido, o mesmo que dizia que o dinheiro nunca era suficiente, que culpava as contas, o trabalho, o patrão. Marcela parou num ponto da rua e encostou-se a uma parede. Sentia as lágrimas subirem, mas respirou fundo e engoliu o choro. Precisava chegar em casa. Quando finalmente entrou, viu Lia brincando com uma boneca velha de pano, sentada no chão da sala. A menina sorriu e mostrou que tinha consertado o braço rasgado com um pedaço de fita adesiva. Olha, mamãe, agora ela está novinha, disse feliz. Marcela tentou sorrir, mas o rosto mal se movia. Ficou linda, filha. Lia perguntou se o avô ia visitá-las logo. Marcela respondeu com a voz fraca que talvez em breve. Eu sinto falta dele, disse a menina. Ele nunca vem, né? Por que ele não aparece? Marcela sentiu o coração se apertar. As palavras se engasgaram. O vovô está trabalhando, meu amor. Ele vai vir, prometo. Lia insistiu. Mas ele nunca liga. Será que esqueceu da gente? Marcela se abaixou, segurou o rosto da filha e disse apenas que não, que ele jamais esqueceria. A menina voltou a brincar sem entender, e Marcela ficou ali parada, observando o sorriso inocente dela. Depois que Lia foi para o quarto, Marcela sentou-se na beira da cama. Abriu novamente o envelope com os extratos e passou os dedos sobre os números, como se aquilo pudesse mudar. A raiva e a dor se misturavam. Quis gritar, quis ligar para o pai, mas se conteve. Precisava pensar. A lembrança da conversa com Jonas naquela manhã voltava à mente, e a imagem dele, suando e desviando o olhar, agora fazia todo sentido. Ele sabia. A mulher fechou os olhos e lembrou de todas as vezes que ele chegara tarde, dizendo que tinha ficado no trabalho, ou das noites em que voltava com cheiro de bebida, dizendo que os colegas o arrastaram para comemorar. Cada mentira vinha à tona. A sensação era de estar sendo sufocada dentro da própria casa. Foi até o banheiro, lavou o rosto e se olhou no espelho. Eu preciso ser forte, murmurou. Limpou as lágrimas e voltou para a sala. Lia dormia com a boneca no colo, o abajur aceso, o mesmo de sempre, o mesmo cenário de todas as noites. Marcela apagou a luz, entrou no quarto e se trancou. Sentou na cama e deixou o choro vir, silencioso, sem força para esconder. Era como se o peso de todos aqueles meses caísse de uma vez sobre ela. E naquele instante, ela entendeu que nada mais seria igual. Marcela permaneceu sentada na cama por muito tempo, sem conseguir parar de olhar para os papéis sobre o colchão. As palavras do funcionário do banco voltavam em sua mente
como um zumbido incessante. A casa estava em silêncio, e o som distante de um carro passando lá fora fazia eco no vazio do quarto. Pegou o celular com as mãos trêmulas e procurou o número do pai. Quando ouviu o primeiro toque, o coração acelerou. "Pai", disse num sussurro assim que ele atendeu. A voz de Rafael veio firme do outro lado, perguntando o que havia acontecido. Marcela respirou fundo, tentando conter o choro, mas as palavras saíram atropeladas. Contou sobre o extrato, sobre os depósitos de $500 todos os meses e os saques quase imediatos. Falou sobre o nome estranho que aparecia nas transações e sobre o funcionário ter dito que se tratava de um cassino. Do outro lado da linha, o silêncio se estendeu por alguns segundos. Rafael apertou o telefone contra o ouvido, sentindo a raiva crescer dentro do peito. "Cassino?", repetiu, com a voz mais baixa e pesada. Marcela confirmou, tentando explicar que talvez houvesse um engano, mas ele a interrompeu. "Não há engano nenhum. Esse dinheiro era para vocês viverem bem, para minha neta ter tudo o que eu nunca pude dar." Ela tentou acalmar o pai, dizendo que resolveria, que talvez o marido tivesse uma explicação. "Não quero que o senhor venha, está longe demais. É perigoso sair da missão assim", disse com a voz trêmula. Rafael respondeu com firmeza. "Eu vou resolver isso pessoalmente. Não vou descansar enquanto não olhar nos olhos desse homem." Marcela insistiu para que ele esperasse, mas sabia que era inútil. O pai sempre fora decidido, o tipo de homem que agia mais do que falava. Desligou a ligação e ficou olhando para o celular, sem saber o que fazer. O relógio marcava o fim da tarde, quando ouviu o portão bater. O som das botas de Jonas no piso da varanda fez o corpo dela estremecer. Guardou rapidamente os papéis e tentou se recompor. Ele entrou na sala cansado, como sempre, e largou as ferramentas sobre a mesa. "O que foi agora?", perguntou, percebendo o semblante dela. Marcela ficou de pé, cruzou os braços e o encarou. "Você pode me explicar o que fez com o dinheiro que meu pai mandava?" Jonas franziu a testa e fingiu não entender. "Que dinheiro? Já te disse que nada chegou." A voz dela saiu mais alta. "Não mente para mim, Jonas. Eu estive no banco. Peguei os extratos, vi todos os depósitos e vi os saques, sempre no mesmo dia, sempre no mesmo valor. Vi o nome do cassino. Por quanto tempo você achou que conseguiria esconder isso?" O homem empalideceu. A respiração ficou rápida e por alguns segundos ele tentou sustentar a mentira. "Deve ser um erro, talvez alguém esteja usando nosso nome", murmurou. Mas o olhar dela era cortante. Marcela deu um passo à frente, jogou os papéis sobre a mesa e disse com voz embargada: "Acabou, Jonas. Eu sei de tudo." O silêncio durou alguns segundos até ele finalmente abaixar a cabeça. "Eu só queria ajudar", começou. "Achei que se apostasse um pouco, podia multiplicar o dinheiro. Se desse certo, resolveria nossas dívidas, daria uma vida melhor para você e para Lia." Marcela balançou a cabeça sem acreditar. "Você destruiu tudo. Eu deixei de comer para nossa filha poder se alimentar e você estava no cassino jogando o dinheiro que meu pai suava para mandar." As lágrimas escorreram pelo rosto dela e a voz saiu entrecortada. "Você tem ideia do que eu passei todos esses meses acreditando que o mundo estava contra a gente, quando na verdade era você?" Jonas se aproximou, nervoso. "Eu perdi o controle, Marcela. Eu não queria. É um vício, entende? Eu não consigo parar." Ela deu um passo para trás, enxugando as lágrimas com raiva. "Você podia ter pedido ajuda, mas preferiu mentir. Preferiu ver a própria filha crescer sem nada enquanto você jogava." Ele se defendeu, dizendo que não era simples, que a pressão, o trabalho e a vergonha o consumiam. "Eu pensei que um dia ganharia o suficiente para repor tudo, mas nunca dava certo. Cada vez eu achava que seria a última aposta." Marcela sentou-se na cadeira, cansada, o rosto molhado de lágrimas. "Você me enganou, Jonas. E ainda quer que eu acredite que fez isso para ajudar?" Ele tentou se justificar, mas a voz dela se sobrepôs, firme e fria. "Chega. Eu não quero ouvir mais nada." Jonas suspirou fundo, passou as mãos pelo cabelo e olhou para o chão. "Eu estou cansado disso tudo, Marcela. Cansado de ser cobrado, de ser visto como o vilão." Ela respondeu com amargura. "Então pare de agir como um." A tensão encheu o ar. Jonas caminhou até o quarto dizendo que não queria discutir.
Eu vou dormir, amanhã a gente fala disso com calma. Marcela o observou entrar e bater a porta. Ficou parada por alguns segundos, sem saber se chorava ou gritava. O silêncio que se seguiu foi o mais doloroso que já sentira. Ela voltou a pegar o celular e viu que a ligação com o pai ainda estava ativa. A voz de Rafael veio do outro lado, baixa, mas firme. Eu ouvi tudo. Marcela tentou dizer que não precisava fazer nada, mas ele respondeu que já estava decidido. Eu vou embarcar amanhã de manhã. Não vou deixar vocês passarem por isso sozinhas. Ela pediu que ele não se arriscasse, mas a resposta veio imediata. Minha filha, ninguém mexe com a minha família impunemente. As lágrimas voltaram a cair. Marcela agradeceu e pediu que ele ligasse quando chegasse. Eu vou cuidar de vocês, prometeu ele antes de desligar. Ela ficou segurando o telefone por alguns segundos, com as mãos trêmulas, o coração acelerado. Sentia vergonha, medo e um alívio amargo por não estar mais sozinha naquela dor. O sol ainda mal havia nascido quando um carro parou diante da pequena casa. Marcela ouviu o som do motor desligando e olhou pela janela sem acreditar no que via. Rafael estava ali, de uniforme, segurando uma pequena mala. O rosto mostrava cansaço, mas o olhar carregava uma força que ela não via há anos. Lia foi a primeira a correr até a porta. Assim que a abriu, gritou o nome do avô e pulou em seus braços. Ele a ergueu no ar emocionado, sentindo o coração apertar de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Olha só como você cresceu, disse sorrindo. A menina respondeu radiante que tinha aprendido a ler e a escrever o nome dele. Rafael riu e enxugou discretamente uma lágrima antes de entrar. Marcela se aproximou devagar, com os olhos marejados. Pai, o senhor realmente veio. Ele pousou a mala no chão e a abraçou com força. Eu prometi que viria, não prometo o que não posso cumprir. Ela tentou pedir desculpas, dizendo que não queria que ele largasse o trabalho por causa disso, mas Rafael balançou a cabeça. Família vem primeiro, sempre. Entraram e ele olhou ao redor com atenção. A casa era simples, com paredes descascadas, móveis velhos e poucos sinais de conforto. Passou a mão sobre a mesa de madeira e notou uma pilha de colares e pulseiras que Marcela estava fazendo para vender. Você sempre teve talento, elogiou, e ela respondeu que o artesanato era tudo o que mantinha as contas em pé. Lia veio correndo mostrar uma pulseira que havia ajudado a mãe a montar. A gente fez juntas, vovô, ele elogiou, e prometeu comprar todas as que ela quisesse vender. Aquele momento de leveza fez Marcela respirar aliviada por alguns instantes. Era como se por um breve segundo as dores dos últimos dias tivessem desaparecido. Mas a paz não durou muito. O som do portão se abrindo e o passo pesado de Jonas interromperam o clima. Ele entrou distraído, secando o suor da testa, mas parou abruptamente ao ver o sogro na sala. O silêncio foi imediato. O que o senhor está fazendo aqui? Perguntou sem disfarçar o desconforto. Rafael se levantou lentamente, encarando-o com firmeza. Vim resolver o que você começou, respondeu em tom controlado, mas frio. Marcela se colocou entre os dois, tentando evitar o confronto, mas o olhar do pai deixava claro que não havia volta. Jonas tentou disfarçar o nervosismo, dizendo que estava tudo sob controle, que o dinheiro já era assunto resolvido. Rafael cruzou os braços. Assunto resolvido? Você desviou o dinheiro que mandei para minha filha e minha neta. Jogou tudo fora como se fosse seu. Jonas ergueu a voz, tentando se defender. Eu usei o dinheiro para o bem da casa. Eu sou o homem daqui e tenho o direito de decidir o que fazer. Rafael deu um passo à frente sem hesitar. Direito? Roubar a própria família agora é um direito? A tensão cresceu. Lia, que ainda estava na sala, agarrou a barra da saia da mãe, assustada. Marcela percebeu e a levou rapidamente para o quarto, pedindo que ficasse brincando e não saísse. Vai ficar tudo bem, meu amor, disse com voz calma, mas o coração disparado. Quando voltou à sala, ouviu o pai gritar. Você tem noção do que fez? Eu vi minha filha passar fome enquanto você gastava o dinheiro em apostas. Jonas respondeu exaltado. Eu estava tentando ajudar. Achei que podia mudar nossa sorte. Rafael o interrompeu com raiva contida. Não existe sorte em trair a confiança de quem te acolheu. Marcela pediu que parassem,
mas as vozes dos dois só aumentavam. Jonas insistia que o dinheiro era da casa, que como marido tinha o direito de usá-lo. Rafael o encarou com desprezo. Você não é homem o suficiente para entender o que é responsabilidade. Esse dinheiro era para garantir o futuro de uma criança. E você o trocou por fichas de cassino. Jonas empurrou a cadeira para trás e apontou o dedo. O senhor não manda aqui. Eu sou o chefe desta casa. Rafael se aproximou, o rosto sério. Você era. Agora não é mais. O silêncio que se seguiu foi denso. Jonas olhou para Marcela, esperando que ela o defendesse, mas ela apenas baixou os olhos. Pai, por favor, murmurou, tentando conter as lágrimas. Rafael respirou fundo e disse, sem tirar os olhos do genro, quero que você saia. Hoje. Jonas riu com desprezo. E vai me expulsar para onde? Acha que pode entrar aqui e mandar em tudo? Rafael respondeu firme. Posso sim e vou. Uma advogada vai cuidar de tudo. Você vai devolver cada centavo, nem que demore o resto da vida. Jonas hesitou. A expressão endurecida do sogro o fez perceber que não havia saída. Caminhou até o quarto, pegou uma mochila e jogou algumas roupas dentro. Marcela o observava em silêncio, sem forças para dizer nada. Antes de sair, ele parou na porta, olhou para ela e disse apenas, você vai se arrepender. Rafael deu um passo em sua direção. Não, quem vai se arrepender é você, se continuar por esse caminho. Jonas abriu a porta com força e saiu, batendo-a atrás de si. O som ecoou pela casa como um golpe final. Marcela ficou parada no meio da sala, tentando processar tudo. Rafael foi até ela, colocou a mão em seu ombro e falou com voz baixa. Agora vocês estão seguras. Ela chorou, dizendo que não queria que Lia crescesse vendo tanto ódio. Ela não vai, eu prometo. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, Rafael ajudou a preparar o jantar. Cortava os legumes com calma enquanto Marcela esquentava a comida no fogão. A atmosfera era diferente, leve, ainda que carregada de cansaço. Lia apareceu sonolenta, perguntando se o pai voltaria. Marcela se ajoelhou e respondeu que ele precisava resolver algumas coisas. Rafael completou, sorrindo para a neta. Mas o vovô vai ficar um tempo com vocês, e ninguém vai mais faltar nada. Durante a refeição, Marcela contou um pouco sobre o trabalho, sobre as dificuldades, e o pai a ouviu em silêncio. Quando terminaram, ele olhou firme para ela e disse, vou pedir transferência. Quero trabalhar mais perto de vocês. Não posso ficar longe sabendo o que aconteceu. Marcela tentou protestar, mas ele insistiu. Vocês são minha família, e eu falhei uma vez ao confiar no homem errado. Não vou falhar de novo. Os dias que seguiram foram de silêncio e trabalho. A presença de Rafael trazia uma sensação de segurança que Marcela não sentia havia muito tempo. Mas dentro dela ainda havia um peso difícil de carregar. As lembranças da discussão, a imagem de Jonas saindo com a mochila nas costas e as palavras que ele disse antes de bater a porta ainda ecoavam na mente dela. Mesmo assim, não havia tempo para lamentar. Rafael passou os dias seguintes em contato com uma advogada de confiança, uma mulher experiente que ele conhecia desde quando ainda estava no exército. Quero que ela cuide de tudo pessoalmente, disse a filha, enquanto preenchia os primeiros papéis do processo. Marcela observava, sem saber ao certo o que sentir. Uma parte dela desejava que o marido pagasse pelo que fez, mas outra ainda se recusava a aceitar que tudo tivesse chegado àquele ponto. Poucos dias depois, Jonas recebeu a intimação. O mundo dele desabou quando leu o documento. Tentou ligar para Marcela, mas ela não atendeu. Correu até o banco, desesperado, tentando negociar, mas já era tarde. Parte dos poucos bens que possuía começou a ser confiscada. O carro que ainda restava, as ferramentas de trabalho, até o relógio que guardava desde o casamento. A dívida era grande e o dinheiro que restava não chegava perto do valor total. Quando percebeu que não tinha saída, veio o desespero. Tentou fugir, mas foi encontrado e preso por apropriação indevida. Enquanto isso, Marcela tentava seguir com a rotina. Lia ainda perguntava pelo pai de vez em quando, e a mãe respondia com cuidado. Ele está se cuidando, meu amor, mas logo vai ficar bem. A menina parecia aceitar, mesmo sem entender direito, e voltava a brincar com suas bonecas.
Marcela passava as manhãs trabalhando em novas peças de artesanato e as tardes cuidando da casa. À noite, sentava-se com o pai para revisar os papéis e planejar como poderiam vender melhor o que ela produzia. Rafael, prático e determinado, usava o pouco tempo livre para organizar as coisas da filha. Criou anúncios em sites locais, entrou em contato com pequenas lojas e convenceu alguns comerciantes a deixarem os produtos expostos. "Você tem talento, filha. Só precisa ser vista", dizia enquanto fotografava as pulseiras sobre a mesa. Aos poucos, as encomendas começaram a aparecer. Uma mulher encomendou 20 colares para revenda, outra pediu lembranças para um evento e, pela primeira vez em muito tempo, Marcela conseguiu respirar sem o peso da preocupação diária. "Eu nem acredito que está dando certo", comentou uma noite observando o pai montar caixas com os pedidos. Rafael sorriu orgulhoso. "Você só precisava de uma chance, o resto é mérito seu." Enquanto isso, Jonas enfrentava uma realidade dura. A cela fria e o tempo que parecia não passar eram uma punição constante. Tentava dormir, mas o arrependimento o mantinha acordado. Um dia, o advogado apareceu com uma proposta. "Há uma audiência marcada. Seu sogro quer propor um acordo. Pode ser sua única saída." Jonas ouviu em silêncio, desconfiado. "E o que ele quer em troca?" se perguntou. O advogado explicou que, em vez de cumprir pena em regime fechado, poderia obter liberdade condicional se aceitasse trabalhar para quitar a dívida e se internar em uma clínica de reabilitação. "Reabilitação?" repetiu surpreso. O homem confirmou. "Seu vício te trouxe até aqui. É hora de enfrentá-lo." Na audiência, Jonas estava abatido. Rafael estava presente, firme, e a advogada apresentou o acordo ao juiz. "O senhor concorda com as condições impostas?" perguntou o magistrado. Jonas demorou a responder. Por alguns segundos, olhou para baixo, lembrando da filha, da casa e do olhar decepcionado de Marcela. Por fim, disse que sim. O juiz autorizou o cumprimento da pena em liberdade condicional, com trabalho supervisionado e tratamento obrigatório. Os meses seguintes foram de mudança. Jonas foi encaminhado a um centro de reabilitação, onde os dias começavam cedo e terminavam exaustos. O trabalho pesado, as sessões de terapia e o acompanhamento constante o obrigavam a enfrentar a própria consciência. Nos primeiros dias, tentou resistir, acreditando que estava ali à força, mas aos poucos começou a entender o que realmente havia perdido. Ouvir os relatos de outros homens que destruíram famílias pelo mesmo vício o fez perceber que não era vítima, e sim o responsável. Enquanto isso, Marcela seguia com a nova vida. O pequeno artesanato transformara-se em um negócio respeitado. Ela agora recebia encomendas de diferentes lugares e havia aprendido a vender pela internet. Lia crescia feliz, sempre ajudando a empacotar os produtos. E Rafael, agora transferido para uma base militar mais próxima, passava os fins de semana com elas. "Você não imagina o quanto é bom ver vocês bem", dizia ele enquanto montava uma prateleira nova para o ateliê improvisado. Marcela sorria e respondia: "A gente está aprendendo a recomeçar. Obrigado por chegar até aqui. Preparamos uma outra história especial para você, que está aparecendo em sua tela agora mesmo, basta clicar para assistir." Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais, que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.